Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. Olá, na edição de hoje do JD você vai ver: suposto médium é preso por abusar sexualmente de pelo menos 3 mulheres em São Gabriel. Lançada a licitação de trecho da nova perimetral entre a BR-392 e a RSC 287. Os envelopes serão abertos no dia 11 de maio. Policiais militares e peritos são ouvidos aqui em Santa Maria em nova audiência do caso Gabriel. E veja também: dupla é autuada em flagrante por furto de fios em Santa Maria. Com os criminosos foram encontrados 3 pedaços de fios com aproximadamente 5 metros cada. Será que existe idade para buscar conhecimento? Conheça a caloura de 68 anos da Universidade Federal de Santa Maria, que está cursando o primeiro semestre de filosofia na instituição. E ainda, o pádel está conquistando o coração dos santamarienses. A sede central do Clube Dores ficou pequena para o tamanho do torneio internacional de pádel, que está recebendo um grande público. Confira estes e também muitos outros assuntos agora aqui no Jornal do Diário. Pelo menos 3 mulheres relatam serem vítimas de um homem de 49 anos em São Gabriel, na fronteira oeste do estado. Os crimes teriam sido cometidos por um médium em uma casa usada como centro religioso na cidade. O suspeito está preso preventivamente. A reportagem teve acesso a relatos de uma vítima contando como os abusos aconteceram. A minha vida toda era controlada por ele, assim, lá dentro do centro espírita. E o abuso começou porque ele tinha total liberdade para falar as coisas para mim e tomar conta do meu psicológico. E tudo que ele falava, eu fazia. O homem citado por uma das vítimas é o suposto médium preso preventivamente em São Gabriel. Ele é suspeito de abusar sexualmente de pessoas que procuraram atendimento para o tratamento de doenças físicas e espirituais. Conforme relato da vítima, hoje com 19 anos, os abusos teriam acontecido quando ela tinha 13. O suspeito era padrasto da vítima e também o responsável pelo centro espírita. No momento que ocorreu o ato, a primeira vez, eu lembro que eu fui até o banheiro tomar banho da noite e eu tinha sangue na minha calcinha. E eu não fazia ideia do que aquilo significava, porque eu não conversava muito com a minha mãe. E aí eu fui pro banho e eu senti muita dor. E aí eu lembro que comecei a sentir muita dor, né? E eu fui pra consultar de novo, mas era uma consulta falada. E ele me receitou uma pomada. Essa foi uma parte bem impactante da minha vida, porque toda menina imagina perder a virgindade, né? De uma forma linda, que nem a gente fala, nem sempre é lindo, mas que seja da tua vontade. E aí quando eu percebi que aquilo tinha ocorrido, eu tive muito medo. Quando eu percebi que aquilo, depois que ele passou a pomada, e eu continuava sentindo aquelas dores e que eu fui começando a consultar, sabe, perguntando, e aí eu percebi que havia sido a minha virgindade. Tramitou nessa delegacia de polícia de São Gabriel 2 inquéritos policiais que apuraram, denúncias a respeito de abusos sexuais cometidos por um suposto médium na cidade. O primeiro registro de ocorrência aconteceu em junho de 2022, pela própria vítima. Os fatos foram apurados, foram coligidos diversos elementos de informações que apontaram que o suspeito praticou o crime de estupro de vulnerável, isso porque a vítima teria entre 13 e 16 anos quando da época dos abusos. Em março de 2023, um novo registro aconteceu de uma vítima diversa, que também relatou o mesmo modus operandi do suspeito, qual seja, ele utilizava da fé, da crença das pessoas e abusava sexualmente delas num suposto tratamento espiritual. Também foram coligidos diversos elementos de informação que apontaram a prática criminosa pelo suspeito. Diante dos fatos, foi representado pela sua prisão preventiva, que foi deferida pelo Poder Judiciário, e o cumprimento ocorreu em 29 de março de 2023. O suspeito encontra-se preso e os 2 inquéritos policiais nos quais ele foi indiciado.
Outras 3 mulheres também relataram à polícia os abusos sexuais do médium que dizia receber entidades espirituais de cura durante os atendimentos. Os inquéritos aguardam análise do Ministério Público. E eu só quero justiça por isso. Eu quero uma justiça justa. Eu não quero nada mais que isso. Em nota, o Ministério Público informou que vai realizar análise de todos os elementos colhidos e deve oferecer denúncia até o fim da semana, iniciando a ação penal no Poder Judiciário. 2 jovens, um de 26 e outro de 24 anos, foram presos na madrugada desta quarta-feira por volta das 4 horas da manhã aqui em Santa Maria. A dupla foi flagrada furtando fios em um condomínio residencial na Rua Barão do Triunfo, bairro Nossa Senhora do Rosário. Uma guarnição da Brigada Militar realizava um patrulhamento quando visualizou um dos suspeitos em cima do telhado, enquanto o comparsa estava na calçada puxando os fios que haviam sido cortados de um poste. Com eles foram encontrados 3 pedaços de fios com aproximadamente 5 metros cada, 2 eletrodutos de plástico, uma faca, um pedaço de serra e uma mochila com outros objetos. Os homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, onde foram autuados em flagrante. A Prefeitura de Santa Maria lançou o edital de licitação para execução de infraestrutura urbana para a nova Avenida Perimetral, entre a Estrada de Pains e a divisa dos loteamentos Galápagos e Maringá. A licitação é na modalidade de concorrência pela menor oferta, com duração de 9 meses. Os envelopes serão abertos no dia 11 de maio. Os serviços fazem parte do projeto elaborado pela Encop Engenharia Limitada de Porto Alegre para a nova perimetral que vai ligar a BR-392 até a Estrada de Pains, sendo uma ligação até a faixa nova RSC 287. A perimetral vai ser construída de forma conjunta entre a Prefeitura e a Corsan. O Executivo Municipal fica responsável pela avenida e a Corsan vai executar um emissário que levará o esgoto de Camobi até a estação de tratamento da Lourense. E o governador Eduardo Leite sancionou a lei que garante o piso mínimo nacional para o magistério estadual. Também foi aprovada a prorrogação da validade dos concursos públicos estaduais por mais 1 ano por causa da pandemia. O governador Eduardo Leite sancionou a lei que garante o piso mínimo nacional para o magistério estadual. Com isso, está assegurado o pagamento do valor mínimo de R$ 4.420,55. Com um reajuste de quase 10%, o salário de entrada para professores com licenciatura plena, nível A3, passa a ser um pouco mais de R$ 4.600. Faixa na qual ingressam a maioria dos profissionais, inclusive os de contrato provisório. Os novos valores, conforme a lei, são retroativos a 1º de janeiro de 2023. O índice aprovado incidirá sobre todos os níveis da carreira dos professores, ativos, inativos e pensionistas, com direito à paridade, resultando em impacto financeiro estimado de 488 milhões ao ano para o Estado. O governador também sancionou a lei que amplia a validade de concursos públicos por mais 1 ano, igualando o Estado à legislação federal. Os prazos passam a contar a partir de 1º de janeiro do ano passado, sendo considerados os tempos restantes previstos nos editais. A decisão ocorreu devido ao desencontro de medidas no nível estadual e federal com relação a prazos de serviço nos concursos durante a pandemia. Já foram identificados 6 cargos de diferentes concursos públicos que terão seu tempo estendido. A gente segue falando sobre ensino e eu aproveito e faço uma pergunta. Será que existe uma idade certa para buscar conhecimento? Você vai conhecer agora uma caloura da Universidade Federal de Santa Maria que começou a graduação aos 68 anos de idade. Na primeira fila da turma de filosofia, uma aluna anota as observações da aula, interessada nas explicações e entrosada com os colegas, a caloura Madlisa chama atenção não apenas pela dedicação e simpatia, mas também pela determinação que a levou a ingressar pela primeira vez no ensino superior aos 68 anos.
Ela é a bicho com maior idade a ingressar neste primeiro semestre de 2023 na UFSM, o que torna a conquista ainda mais especial. E no início, a gente, quando é jovem, tem que muitas vezes se decidir por uma profissão, né? Não se tem disponibilidade para escolher o que mais se gosta, né? Então a filosofia, eu sempre tive assim uma maior paixão pela filosofia. Sempre procurei ver frases e palavras, conselho dos filósofos, né? Então assim, para mim é a realização de um grande sonho, né? Eu ter passado, fui chamada, né, no Enem, estudei o ano passado sozinha. Estudei o ano inteiro, né? Comprei uma apostila, fazendo pesquisa e estudando com aulas gratuitas que pelo YouTube, pela internet, assim, estudava noite e dia, né? E graças a Deus estou aqui. A vovó da turma, como gosta de ser chamada, trabalhou como contabilista até se aposentar oficialmente, há cerca de 3 anos atrás. Agora, na universidade, ela pretende aprender filosofia para passar o conhecimento adiante por meio de atividades voluntárias e sociais. Nesse período de início dos estudos, Marlisa tem se encantado com a rotina e com as aulas. Dos professores muito preparados, respondem a todos os questionamentos nossos e tem muito conhecimento. Estão muito bem preparados. Olha, a nossa universidade aqui está de parabéns, porque tu encontra tudo aqui. Não são apenas as salas de aula e os corredores que estão disponíveis para quem ingressa no ensino superior. O acolhimento por parte dos colegas e professores também é uma parte importante para quem chega na universidade. Já tivemos aqui na filosofia experiências anteriores de alunos mais velhos que depois de muito tempo sem estudar, sem estar em uma sala de aula, retornam, né? E em geral foram experiências muito boas, né? Então sempre são bem-vindos esses alunos, né? Nunca é um pouco chavão, mas é verdade, né? Nunca é tarde para estudar. Na sala de aula, o colega Thales, de 24 anos, tem uma boa relação de amizade com a vovó. Para ele, a presença de Marlisa na universidade enriquece as trocas. Como que é a relação com a vovó da turma? Eu acho muito interessante. Muitas vezes os alunos têm uma opinião um pouco demasiada centrada ou metódica de que a universidade é só para vir e obedecer, e quando na verdade somos seres sociais, precisamos de vivência, e os seres com mais idade têm essa sabedoria para passar para a gente. Então é sempre bom a gente estar em contato com eles para adquirir essa sabedoria e trazer para nós mesmos, até mesmo por uma questão de transferência, por ela afetiva dela com nós jovens. Então eu penso que, além de dar uma diversificada no ambiente, traz para a gente essa sensação de maturidade, uma sensação de que podemos falar abertamente sobre várias coisas e que a universidade é um espaço de debate. Nos corredores do prédio 74A, também é possível encontrar o terceiro aluno mais velho com matrícula ativa nos cursos de graduação da UFSM. Bem-humorado e de andar tranquilo, o acadêmico Paulo Henrique Félix, de 74 anos, se sente realizado por voltar ao ambiente acadêmico. Ele recorda que na década de 1970 cursou licenciatura em filosofia, mas a vontade de voltar a estudar só surgiu depois que se aposentou e viveu uma reviravolta na vida. Ter superado a depressão, né? Então eu superei isso e como com a conquista disso eu voltei a estudar filosofia. Viu só? Sempre é tempo de estudar ou até mesmo de fazer o que se gosta.
E a Latam Linhas Aéreas anunciou os dias e os horários dos novos voos de Santa Maria a Porto Alegre a partir do dia 9 de maio. A empresa fechou parceria com a Voipes, que fará as viagens com o avião ATR de 68 lugares. Depois de anunciar a parceria com a Voipes para fazer voos regionais para 13 cidades do Brasil, a Latam Linhas Aéreas informou ao Diário quais serão os dias e horários das viagens de Santa Maria a Porto Alegre a partir do dia 9 de maio. Os voos serão em 4 dias por semana, aos domingos, terças, quintas e sábados. O avião vai decolar ao 12h30 de Porto Alegre e chegar a 1h30 da tarde em Santa Maria. Daqui, vai partir às 2 da tarde e chegar às 3 da tarde na capital gaúcha. Por ser mais cedo do que o voo atual da Azul Linhas Aéreas, permitirá que passageiros consigam fazer mais conexões, pegando voos para outras capitais e cidades do país e do exterior em Porto Alegre. O voo da Azul é nos 7 dias da semana e chega em Porto Alegre às 6h30 da tarde. Além disso, a Prefeitura de Santa Maria, Governo do Estado e Assembleia Legislativa terão uma reunião na semana que vem com a Gol Linhas Aéreas para tentar manter os voos diários de Santa Maria e Uruguaiana para São Paulo a partir do dia 9 de maio, quando a Voipes deixa de voar pela Gol. A tentativa será colocar um Boeing de 138 lugares para fazer a viagem de Santa Maria a São Paulo. Mas isso ainda depende de várias questões a serem resolvidas. E do céu, vamos agora para a terra, porque os moradores da rua Vitória Saviano Reginato, na Vila São João, no bairro Pinheiro Machado, estão reclamando das dificuldades para trafegar com os veículos pela rua e pedem por manutenção e também corte de árvores. As principais reclamações são referentes às condições da via, ao tamanho das árvores que acabam invadindo a pista. Estamos acompanhando, então, as imagens e a situação que está neste local, nesse trecho que está totalmente interrompido por problemas na estrutura. A rua é um dos principais acessos dos moradores da região para a BR-287. O repórter Gilberto Ferreira, do BEI, ele esteve no local, entrevistou os moradores e a rua não é pavimentada e requer uma manutenção urgente. As árvores na lateral da rua cresceram muito e os galhos invadiram a via, dificultando o trânsito dos veículos. Os empresários relataram à reportagem que muitas transportadoras que têm caminhões-baú não querem fazer entregas no local, pois os galhos acabam arranhando a pintura ou até mesmo danificando a lataria dos caminhões. Uma outra reclamação é da ponte de madeira que passa por cima da sanga. Parte das madeiras da ponte quebraram e o trânsito ficou totalmente interrompido na estrutura. Segundo os moradores, há 10 anos que a região não recebe manutenção. O pontilhão está interditado pela Defesa Civil e a estrutura está comprometida. A situação bem difícil, então essa foi uma situação que a reportagem do Bem nos Bairros noticiou e você também pode entrar em contato com o Bem nos Bairros para trazer a sua reivindicação. E a seguir aqui no JD, uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria desenvolveu uma alternativa ao plástico para embalar as carnes de forma ecologicamente correta e nós vamos conversar ao vivo com ela para saber esses detalhes. Vamos agora para o nosso intervalo? O JD faz o intervalo mostrando imagens ao vivo no Morro das Antenas. Vamos ver então como que está este finalzinho de tarde. Ontem a gente teve uma imagem belíssima, o sol brilhando forte e muito calor. E hoje a gente vê já uma grande quantidade de nuvens, isso porque há previsão de chuva e amanhã as temperaturas devem despencar e a gente ainda vai falar sobre as temperaturas aqui no JD. Agora são 6 horas e 22 minutos, 27 graus, nós vamos para o intervalo e já voltamos. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends.
Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Estamos de volta com o JD ao vivo, agora para o nosso momento da entrevista. É um assunto muito interessante, porque uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Maria desenvolveu uma alternativa do plástico para uma embalagem ecológica. No mundo todo, 300 milhões de toneladas de resíduos plásticos são produzidos todos os anos. É um número muito grande, né? E para falar sobre essa novidade, então eu recebo com muita alegria aqui no JD a Suslin Tio, ela que é pesquisadora na universidade, para falar um pouco mais e nos contar como que funciona, como que é esse material dessa embalagem. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Então, o filme, então, produzido, né, que posteriormente deu origem à embalagem, ela é uma mistura de fibra de colágeno e álcool polivinílico, e para ela ser uma embalagem ativa, a gente pode adicionar óleos essenciais. Então, o colágeno, quando a gente fala do colágeno, geralmente, o que a gente pensa, geralmente, a maioria das pessoas? Em cremes. Eu já ia te dizer, hein? Suplementos na pele. Né? Isso, na beleza, né? Ele está Isso. muito ligado à beleza. Porém, o colágeno, ele tem propriedades tecnológicas muito interessantes, como na formação do filme. Aqui eu trouxe uma amostra, né, do meu filme, uma pequena amostra, né? No laboratório a gente faz ele maior. Que é adicionado até em produtos cárneos também, e nesse caso foi na produção do filme, né, que apresentou excelentes propriedades mecânicas, resistência. O colágeno, então, ele é um subproduto, ele pode ser extraído de subprodutos de subprodutos... Desculpa te interromper, nós estamos até acompanhando, né, algumas fotos, né, do trabalho, então... Essas fotos foram retiradas no laboratório, já ali com o produto acondicionado, né. Então, como eu ia falando, o colágeno, ele pode ser extraído de subprodutos de materiais do abate de animais, como bovinos, pescado, suíno. Nesse caso, eu utilizei de bovinos, né, que são da pele de bovinos, que esses subprodutos, então, eles não são direcionados para alimentação humana, mas a gente pode agregar um valor nesse produto extraindo colágeno para posteriores aplicações.
Agora, Suzy, me conta como é que surge tudo isso, em que momento que tu te deu conta como pesquisadora, é muito tempo estudando, como é que surgiu tudo isso? Ele surgiu no início do doutorado, né? Eu sempre fui apaixonada pelos óleos essenciais, eu trabalhei muito com eles na graduação, e aí o meu intuito no doutorado era conseguir utilizar eles. Então, eu consegui... os óleos essenciais, eu não sei se tu conhece eles são muito utilizados na aromaterapia, né? Eles possuem odores e sabores extremamente fortes, né? Então, a sua adição diretamente no produto, ela é muito limitada. Então, veio a ideia de adicionar eles na matriz do filme para posteriormente adicionar em alimentos, né? Como esses óleos essenciais, eles são naturais, eles são extraídos, podem ser extraídos de frutas, plantas, condimentos. No meu caso, a gente utilizou o orégano e o alecrim, a gente extraiu o óleo essencial do orégano e do alecrim, porque eles já são condimentos que a gente já utiliza no dia a dia, né? Então já são conhecidos, né? E também uma outra ideia, um desejo, né? Era produzir uma embalagem biodegradável, né? Porque a gente conhece os impactos ambientais que esses polímeros sintéticos eles causam na natureza, né, para os animais. Inclusive, já há estudos que esses polímeros sintéticos, né, como eles demoram cerca de 400 anos para se decompor, eles já contaminam as pessoas, né, os microplásticos, né? Então, ele já é um risco para a nossa saúde. Mesmo. É um risco para a nossa saúde quando formam os microplásticos, né, quando eles estão se degradando. E aí, a ideia a gente fez alguns testes, né, em comparação de um polímero sintético que demora em torno de uns 400 anos para se decompor. Esse filme, a gente fez uns testes simples, que a gente enterrou o filme num composto vegetal, a terra, e aí a gente foi fotografando de tempos em tempos, e em torno de uns 6 a 9 dias, o filme já começa a se degradar. Então, deixa eu pegar ele para sentir que a textura, olha, só é bem grossinho, né? Sim, e ele é resistente, porque quando a gente pensa num produto biodegradável, né, uma embalagem biodegradável, a gente sempre pensa que ela é frágil. Sim, mas nesse caso não, ela é resistente. Me conta quanto tempo de pesquisa para chegar nesse resultado? Então, para a formulação desse filme foi em torno de 1 ano que a gente ficou, porque a fibra de colágeno e o álcool polivinílico não foram os primeiros materiais que eu comecei a trabalhar. Foram vários materiais, várias tentativas, né, que a vida de pesquisador... eu ia dizer, essa vida de pesquisador, é a vida né? de pesquisador, acertando, errando, mudando, e aí em torno de 1 ano a gente conseguiu a formulação, mas foi em torno de mais de 4 anos, né? Que agora eu defendi o doutorado semana retrasada, então foi mais de 4 anos trabalhando nesse projeto, assim, ao todo, né? Me conta, assim, qual a intenção, né? A produção em larga escala, qual o objetivo a partir de agora, né? Que já chegaram no produto, né? Agora é desenvolver ainda mais. Tem a intenção de produzir em alta escala? Assim, até agora a gente produz em escala laboratorial, mas isso é de todos os produtos, né? Um produto, ele é sempre, primeiro, ele é feito, as análises todas em escala laboratorial, e a gente está nessa etapa. A ideia agora é produzir numa escala maior, né? Já tem equipamentos que simulam o que eu faço dentro do laboratório, o que eu demoro. Uma etapa que demora mais para a produção desse filme é a secagem, que é em torno de 24 horas. Um equipamento de casting contínuo é em minutos. E também tem a ideia de talvez mexer nessa formulação para usar em equipamentos que hoje em dia as indústrias utilizam para o plástico comum, né? Você fala, gente, tem mais pessoas envolvidas no projeto? Como é que funciona lá o dia a dia de vocês? Sim, é uma turma. Eu tenho meu orientador, o professor Reis, co-orientadora, a professora Mari Silvia, meus colegas de laboratório, né, que a gente fica o dia inteiro ali
conversando, discutindo, criando ideias, né? Então muita gente, estagiários também, sempre é muita gente envolvida. Ai, que maravilha, adorei conhecer o projeto. Não, já está em andamento, né? Já. Cisne? Então a Universidade Federal de Santa Maria tem esse dom, né, de vocês terem um espaço de pesquisa para poder desenvolver, e é muito bacana a gente poder estar conhecendo e mostrando essas novidades. Sim, um ponto importante é que todo o desenvolvimento desse produto, as análises que foram realizadas, tudo foi realizado dentro da Universidade Federal de Santa Maria. E a ideia realmente é a embalagem para produtos de alimentação, assim, ou exatamente para carne. Sim, é que assim, como esse material ele é derivado de origem animal, né, o colágeno, então eu teria algum problema em relação ao público vegano e vegetariano, Exato, né? Por isso que eu te pergunto. Por isso que a gente focou mais em carnes, né? Nesse caso foi o produto carne fatiado, né? A mortadela que a gente escolheu nesse caso. Porque também, como ela é uma embalagem ativa, esses produtos cárneos fatiados, por causa do corte, eles sofrem reações químicas complexas, como a oxidação, que podem gerar sabores e odores desagradáveis no produto. E também possíveis contaminações que podem ocorrer durante o fatiamento desse produto, né? Então, os óleos essenciais adicionados, então, eles agem como uma embalagem, eles agem numa maneira de interagir com o produto que podem diminuir essas reações de oxidação no produto e diminuir também a contaminação, uma contaminação microbiana que pode ocorrer de alguma forma, aumentando o prazo de validade desses produtos, né? Por isso que a gente chama de embalagem ativa. E também diminuindo o desperdício de alimentos, né? Que é um outro ponto importante. Tá certo, então. Suslin Thiel, bacharel... Thiel, tá certo, né? Thiel, desculpa. Suslin Thiel, bacharel em Química de Alimentos da Universidade Federal de Santa Maria, trazendo, então, realmente a textura é muito bacana de saber que é produzido realmente ali por vocês, e a gente deseja muito sucesso e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece. Nós vamos agora para um rápido intervalo aqui no JD, e na volta nós vamos mostrar que um bebê foi salvo hoje pela manhã com a ajuda de policiais, é o bebê que estava engasgado com leite materno. Vamos agora para o intervalo acompanhando a movimentação do trânsito aqui em Santa Maria. Estamos vendo imagens ao vivo nesse momento da Avenida Nossa Senhora das Dores, bem ali no Trevo. A gente está vendo um movimento intenso por ali. Agora que são 6 horas, deixa eu ver que horas são aqui. 6 horas e 36 minutos, estamos vendo imagens ao vivo do trânsito de Santa Maria, movimento bem intenso ali naquela rótula, isso porque final do dia as pessoas já estão se locomovendo, voltando do trabalho, indo para casa. Vamos ver um outro ponto do trânsito? Vamos ver então como que está neste momento a Avenida Nossa Senhora das Dores com a General Neto, também um ponto sempre com trânsito bem intenso, mas o fluxo fluindo normalmente. Vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques. Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas.
Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. E agora as notícias do esporte. Ontem à tarde, o Inter de Santa Maria treinou junto ao campo do Juventude, localizado no bairro Camobi. O treino deu destaque à presença do jogador Rafael Macena, recém-chegado ao time. Inter SM treinou nesta terça-feira no campo do Juventude em Camobi. Destaque para a participação do centroavante Rafael Macena, 34 anos, recém-chegado. Ele foi apresentado na última segunda-feira e deve ficar à disposição do técnico Benhur Pereira já para a estreia do próximo domingo. Quem não participou da atividade foi o atacante Bruninho, preservado em função de dores musculares. Segundo o técnico Benhur Pereira, a situação do atleta não preocupa e na quarta-feira ele já deve treinar normalmente. O alvirrubro vive a semana de estreia. No próximo domingo, às 16 horas, pela primeira rodada da divisão de acesso, a equipe receberá o Guarani de Venâncio Aires, no estádio Presidente Vargas. A TV Diário, canais 26 e 526 da NET, e a rádio CDN, 93.5 FM, transmitirão a partida. E do futebol, vamos para o pádel. A sede central do Clube Dores ficou pequena para o tamanho do evento internacional A1 Padel Tour, que Santa Maria recebe pela primeira vez na história. O coração do Rio Grande agora abriga também o amor por essa nova modalidade, que surgiu no México nos anos 70 e tem feito Santa Maria ficar conhecida como a capital do pádel. O evento, que vai até domingo, recebe 28 duplas em disputa, sendo 24 dos atletas os melhores ranqueados do planeta, e os outros 4 se classificaram em fases prévias. Além de grandes nomes em quadra, as arquibancadas também estavam repletas de pessoas com histórias vinculadas ao esporte. Uma delas é a de Augusto Santos, de 34 anos, que atualmente trabalha como gerente, mas é ex-professor de pádel e jogador. Eu comecei a praticar pádel mais ou menos com 16 anos de idade, né? Eu sou oriundo do tênis, então eu fui pro pádel. Desde lá eu acabo jogando a vida inteira, digamos assim, né? E ingressei mais ou menos com 16, comecei a jogar, me aperfeiçoar. Com 18 anos, mais ou menos, eu já estava jogando a primeira categoria, né? Que foi quando eu comecei a dar aula de pádel. Além do jogador e ex-professor, outros praticantes do esporte também estão se animando com o alto padrão do evento. O casal Thiago e Nisiael Kaufmann jogam como atletas amadores há 5 anos. Para Nisiael, o esporte ainda vai conquistar mais pessoas em Santa Maria. É um esporte, né, que ele é muito dinâmico, é bem, acho que todo mundo, é fácil da gente viciar no esporte, assim, é um esporte muito gostoso de praticar, um esporte integrador, que acolhe, né, pessoas de todas as idades, é um esporte muito família, então acho que é um esporte que veio para ficar realmente. Entre as disputas mais aguardadas do primeiro dia de A1 Padel Tour estava o confronto entre 2 brasileiros e 2 argentinos. Os brasileiros, que competiam um com o outro com suas duplas argentinas,
eram ninguém mais, ninguém menos do que Júlio Giulianotti, o brasileiro mais bem ranqueado a nível mundial, e o santamariense Marcelo Jardim, que mora e joga na Espanha há mais de 20 anos. Para a alegria dos santamarienses, quem levou a melhor desta vez foi o Marcelo. O set terminou 2-0. Para ele, a emoção de jogar em casa é diferente. O nível do circuito é um nível muito alto e é uma beleza que tenha vindo para Santa Maria, um evento desse tamanho. Santa Maria está se consolidando como a capital do pádel no Brasil e, olha, na verdade é uma satisfação enorme vir jogar aqui, contar aí com todos os amigos e família, o meu conselho só é falar sempre. E um prazer jogar aqui. E depois da vitória, não poderia faltar muita comemoração e foto com os conterrâneos. Eduarda conseguiu o registro e ainda um autógrafo do Marcelo Jardim. A estudante e padelista de 16 anos começou a jogar influenciada pelo pai. Nossa, o evento tá incrível, Santa Maria vai dar um salto absurdo, porque eu acho que o pádel tá criando muita visibilidade agora, tá maravilhoso. E sim, tô encontrando vários atletas, tô pegando assinatura na camiseta de vários e tô muito feliz. Quero tentar conseguir de todos, né, de todos os atletas. Tu tem noção já de quantos que tem aí? Mais de 10, né? Nossa, tem umas 20 assinaturas, eu acho. E lembrando que o evento acontece até domingo, tem ingressos disponíveis, então que as pessoas possam participar e prestigiar esse grande evento do esporte que acontece aqui na nossa cidade. Do pádel, agora nós vamos para o vôlei. Acontece nos dias 17 e 18 de junho, no Centro Desportivo Municipal, o segundo Festival Internacional LGBTQIA+, de vôlei de Santa Maria. Programado para os dias 17 e 18 de junho no Centro Desportivo Municipal, CDM, a competição possibilita o intercâmbio esportivo entre equipes de diferentes países. Além disso, o objetivo é promover a integração e a confraternização entre os participantes, oportunizando o aperfeiçoamento técnico e as vivências no ambiente esportivo para adultos de todos os gêneros. Cada equipe deverá ter no mínimo 8 e no máximo 14 atletas inscritos, dos quais apenas 2 podem ser heterossexuais. É proibida a participação de jogadores que tenham disputado a Superliga Nacional ou ligas estaduais nos últimos 3 anos. As partidas serão disputadas em melhor de 3 sets, com arbitragem a cargo da Federação Gaúcha de Voleibol. O formato geral da competição será de acordo com a quantidade de equipes inscritas, cuja divulgação está prevista para o dia 22 de maio. A intenção é fazer com que cada equipe jogue o maior número de jogos possíveis. As inscrições vão até o dia 19 de maio e custam R$ 350 por equipe. Serão premiadas as 3 equipes mais bem colocadas no festival, as quais receberão medalhas e troféus. Também vai ter prêmio para o jogador que mais se destacar durante os jogos. Atendendo à sugestão da Tiffany Abreu, madrinha do segundo Festival Internacional LGBTQIA+, de vôlei, a equipe mais animada da arquibancada também vai ser premiada. E um bebê de 1 mês foi socorrido pela Brigada Militar após se engasgar na manhã de hoje no bairro Camobi, aqui em Santa Maria. Os policiais militares, Tenente Leonardo e o soldado Alexandre, do 1º Regimento de Polícia Montada, estavam no posto da Brigada Militar quando foram abordados pela mãe da criança, que saiu pedindo ajuda porque o bebê havia se engasgado com leite materno. O Tenente Leonardo realizou o procedimento conhecido como manobra de Heimlich, onde o bebê é apoiado sobre o braço com a cabeça abaixo do restante do corpo e em seguida palmadas são dadas entre os ombros da criança e de costas. Após essa manobra, a bebê recuperou os sinais vitais. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionada para a realização de exames auxiliares. E no próximo bloco você vai ver que o reservatório do bairro Campestre do Menino Deus está mais de 5 metros abaixo do limite normal e as ruínas de uma antiga construção estão visíveis. Nós vamos agora para o intervalo e vamos acompanhar o trânsito aqui na nossa cidade, vamos ver como que está neste momento. Então,
imagens ao vivo da Avenida Medianeira com a Elvio Basso. A gente vê uma grande quantidade de carros circulando ali naquela região, o trânsito um pouquinho parado ali perto da rótula, agora que são 6h48 e nós vamos ver também um outro trecho então do trânsito. Vamos ver então através das imagens do CIOSP, Avenida Medianeira com General Neto, movimento muito intenso de carros por ali, mas o trânsito está fluindo normalmente. Nós vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55-3213-7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Você sabia que pode destinar parte do seu imposto de renda diretamente para projetos sociais que atendem crianças e idosos aqui em Santa Maria? E o melhor, que você pode fazer isso com apenas 2 cliques? Acesse santamaria.rs.gov.br/Imposto Solidário e faça sua doação. Imposto Solidário 2023. Participe desta corrente do bem. Prefeitura de Santa Maria, a cidade cuidando das pessoas. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. E mesmo com os acumulados da semana passada e a previsão de chuva para os próximos dias, ainda não há perspectivas de melhora na situação da estiagem. Locais como a barragem do DNOS seguem abaixo do nível normal. O reservatório do bairro Campestre do Menino Deus, por exemplo, está mais de 5 metros abaixo do limite normal, que é de 12 metros. Com isso, as ruínas de uma antiga construção voltaram a ficar visíveis, como ocorreu durante a estiagem de 2022. São ruínas que estão submersas pelo menos desde 1972, ano em que o reservatório foi inaugurado. E nós vamos agora às informações da previsão do tempo. A temperatura deve despencar nesta quinta-feira em grande parte do Rio Grande do Sul. Isso porque uma frente fria está avançando lentamente, trazendo chuva. E segundo a Baroclima Meteorologia, o calor vai demorar para retornar, então, para a região central e para o Rio Grande do Sul. Nós vamos conferir nas telas, então, como que ficam as temperaturas para quinta-feira e também
para os próximos dias. Nesta quinta-feira, a mínima de 16 e a máxima não passa dos 19 graus. A gente pode ver uma boa variedade de temperatura, então, em relação aos últimos dias. Na sexta-feira, mínima apenas de 14, máxima de 18. No sábado, temperaturas variando entre 13 e 23. E no domingo também essa temperatura deve se repetir. Mínima de 13 e máxima de 23 graus. Vamos ver algumas cidades aqui da nossa região? Vamos acompanhar então que em Faxinal do Soturno, a mínima amanhã fica na casa dos 15 graus e a máxima chegando aos 23. Em Cacequi, as primeiras horas do dia apenas 14 graus e máxima de 23 e também previsão de pancadas de chuva. Em Ivorá, mínima de 13 e máxima de 23. Em Dona Francisca, mínima de 14 e máxima de 24 graus. E você confere agora o que foi notícia na edição do JD desta quarta-feira. Nós mostramos que um suposto médium foi preso por suspeita de praticar abusos sexuais na cidade de São Gabriel. Pelo menos 3 mulheres relatam serem vítimas do homem de 49 anos. Ele é suspeito, então, de abusar sexualmente das pessoas que buscavam atendimento para o tratamento de doenças físicas e espirituais. Esses abusos eram praticados no local onde eram realizados os atendimentos. Ele também foi indiciado por estupro de vulnerável, porque uma das vítimas, que hoje, com 19 anos, teria sido abusada aos 13 anos de idade. Mostramos que 2 jovens foram presos na madrugada de hoje em Santa Maria após serem flagrados furtando fios em um condomínio residencial na Rua Barão do Triunfo, no bairro Nossa Senhora do Rosário. Com eles foram encontrados aproximadamente 5 metros de fios, 2 eletrodutos de plástico, uma faca, um pedaço de serra e uma mochila com outros objetos. Os homens foram encaminhados à delegacia de polícia de atendimento, onde foram autuados em flagrante. E trouxemos, então, o caso do bebê de 1 mês que foi socorrido pela Brigada Militar depois de se engasgar na manhã de hoje no bairro Camobi. Os policiais do 1º Regimento de Polícia Montada, eles foram abordados pela mãe da criança que pediu ajuda porque o filho tinha se engasgado com leite materno. Eles fizeram todo o procedimento de manobra de recuperação e a bebê recuperou os sinais vitais. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel foi acionado para realizar os exames auxiliares. E também a informação da companhia aérea Latam, que fechou uma parceria com a Voipés Linhas Aéreas para atender 13 novas cidades brasileiras, incluindo Santa Maria. Com isso, o avião de 68 lugares vai fazer a linha Santa Maria-Porto Alegre a partir do dia 9 de maio. O avião deve sair da capital ao 12h30 e chegar em Santa Maria às 1h30 da tarde, decolando da cidade às 2 da tarde e chegando em Porto Alegre às 3. Os bilhetes para as novas 13 rotas vão estar à venda de forma gradativa até sexta-feira no site da Latam. E o Jornal do Diário de hoje vai ficando por aqui. A seguir tem a 2ª edição do programa Sala de Debate. Você pode acompanhar essa edição do JD a partir das 9 horas da noite aqui mesmo na TV Diário. Uma ótima noite para você e até amanhã. Jornal do Diário. Oferecimento Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital